Você já ouviu falar de Química Verde? Hoje os vestibulares cobram muito, não só o Enem, FUVEST, Unicamp, todos, porque é a química da sustentabilidade, e sustentabilidade é a palavra do momento, né? Então vamos aprender um pouco sobre isso, o convite está feito, porque hoje é um ótimo dia para você aprender química. Não esquece de curtir, isso pra gente aqui é muito importante, se não está inscrito se inscreve, mas não vamos perder tempo não, bora! Está se falando muito nessa química, que vocês vão ver aqui a definição, ó, que seria a química verde. Eu quero que vocês entendam, quando você fala química verde, é aquela química do ecologicamente correto e não obrigatoriamente economicamente correto. Não é a mais barata, é a melhor para o ambiente. É a química sustentável, é a química que busca maximizar os processos para que nós tenhamos menor consumo de energia e a menor produção de subprodutos possíveis. Coisas que não prestam, que não vão servir para nada. Para que produzir se eu não vou usar? Então, ó, quanto menos subprodutos, quanto menos produtos nocivos a gente tiver ali, melhor. Então, temos duas definições que eu fiz questão de colocar, só para vocês terem uma ideia, mas essas definições elas são mais ortodoxas, você pode ter a sua ideia mais geral, que é a química do ecologicamente correto. Menos subprodutos nocivos e menos consumo de energia. Tentar maximizar os processos para que nós não tenhamos tantas etapas, porque vocês sabem que se eu tiver várias etapas, sempre eu tenho perda em cada uma delas. Nunca o rendimento é 100%. Então, quanto menos etapas, melhor, para que a gente possa ter uma produção mais ecologicamente correta. Olhem as definições. Vamos ler juntos. Química verde consiste na utilização de um conjunto de princípios que reduzem ou eliminam o uso de geração de substâncias perigosas durante o planejamento, manufatura e aplicação de produtos químicos. É tentar reduzir, tentar, no mínimo, atenuar o problema. Outra definição que tem na Agência de Proteção Ambiental, é Química Verde, é o uso de química para prevenir a poluição, a própria química prevenindo a poluição. Mais especificamente, é o planejamento de produtos. Gente, é o planejamento de uma etapa mais consistente, de uma etapa mais ecologicamente correta, mais sustentável. E processos químicos que sejam saudáveis ao ambiente. Falar em saudável ao ambiente é falar em sustentabilidade. Gente, sustentabilidade não é deixar de consumir, é consumir de forma a deixar para as gerações futuras. Então isso entra aqui, aqui e vamos ver questões que envolvem isso, várias que caem aos montes. Então começando com essa que vocês têm do Enem. A química verde é um ramo da química que prega o desenvolvimento de processos eficientes. Sempre lembrando, eficiente seria aquele processo que vai direto ao que eu quero, sem muitas etapas, que transforme a maior parte do reagente em produto. Quando ele diz transformar a maior parte do reagente em produto, ter um rendimento mais alto possível, ter a menor perda possível, de forma mais rápida e seletiva, que use poucos reagentes, que produzam somente o produto desejado. Para que produzir A, B, C, D, E, se eu vou usar só o A? Então veja como ele está deixando bem claro, evitando a formação de coprodutos e que utilizem solventes não agressivos ao ambiente, porque às vezes você vai descartar aquele solvente e você descarta algo que é muito agressivo ali no nosso ambiente. Assim, as indústrias contornariam problemas relacionados à poluição ambiental e ao desperdício de água e energia. Ele define de uma forma ampla e bacana para uma revisão. O perfil de um processo que segue todos os princípios desse ramo da química pode ser representado por, aí tu para e pensa, tem que ter a menor energia possível, o menor número de reagentes possível, o menor número de produtos possível. Ele jogou muito na tua cara. Quem é que vocês eliminam logo aqui? A gente lê aqui de forma rápida, joga os olhos. Aí, se vocês prestarem atenção, na letra B ele diz fortemente endotérmica. O que é que ele está te dizendo? Vai gastar muita energia. Vou anular. Essa aqui está fora. Depois, ele diz a seguinte coisa. Na letra C, a reação ocorre com o uso de solvente orgânico.
no enunciado ele disse que você deve evitar os solventes. E uma observação, a maioria dos solventes orgânicos é cancerígena e tóxica. Então a gente deve evitar isso daqui. Aí vamos lá, letra A, eu tenho A mais B mais C dando D. Isso é uma reação boa porque tem um produto só que ocorre em altas pressões. Aumentar a pressão quer dizer que você vai gastar alguma forma de energia para realizar esse trabalho, para que você tenha essa alta pressão. Então aqui também vou eliminar. Depois a gente vai para a letra D ou para a letra E. Se vocês olharem a D, vejam como a gente vê 3A mais 2B dando 2C, depois dando 3D mais 2E. Vocês estão vendo que eu quero o D e o E, mas eu tenho que passar pelo C. O ideal seria ir direto, sem etapas. Então aqui eu tenho uma primeira etapa, ó, e depois eu tenho uma segunda etapa. E ele diz no enunciado que quanto menos etapas, se eu conseguir ir direto ao produto, melhor. Então, quando ele fala que um perfil que segue todos os princípios tem que seguir tudo o que foi descrito. Se vocês olharem, essa aqui sob a pressão atmosférica é uma coisa boa, porque você não vai ter que exercer essa pressão. Você está na pressão atmosférica. Em compensação, ele está ferindo o princípio diretamente de você ir direto ao ponto, de você ir direto ao produto. Quando você olha para a última, você vê A mais um meio de B, dando C. Fui direto ao ponto. Eu quero C e eu obtive. A reação ocorre com o uso de um catalisador contendo um metal não tóxico. Então o catalisador vai dar rapidez ao processo e ele deixou claro que é um metal não tóxico. Então não tem problema. Todos os princípios estão aplicados, eu não gastei tanta energia, eu fui direto ao ponto e eu não usei substâncias tóxicas. Letra E é o que eu e você marcaríamos. Agora, vamos ver outras, né? Porque a gente tem que ter vários exemplos. Continuemos aqui. Se vocês olharem agora, caiu no Enem Libras. A química verde pode ser definida como criação, o desenvolvimento e a aplicação de processos e produtos químicos para reduzir, lembram lá daquela definição, ou eliminar o uso e a geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao ambiente. Eu tenho que tentar atenuar a produção de substâncias que são nocivas. Um recurso de geração de energia que obedeça a esses princípios é: gente, eu tenho que tentar reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias nocivas à saúde e ao meio ambiente. Bom, quais são as formas que ele me propôs aqui? Petróleo bruto. Para eu conseguir gerar energia a partir do petróleo, na maioria das vezes eu tenho que fazer uma combustão. E se eu fizer a combustão de um composto orgânico da forma direta, um combustível fóssil, eu vou estar colocando uma grande quantidade de CO2, entre outras substâncias, como os derivados de enxofre, que causa chuva ácida. Então, isso aqui, com certeza, não é a química verde. Quando você pensa carvão mineral, também é combustível fóssil, também tem os mesmos problemas. Eu vou fazer a combustão, vai gerar CO2, como é combustível fóssil, tem derivado de enxofre, se tem derivado de enxofre, além do efeito estufa, causa a chuva ácida e o carvão mineral é até mais poluente do que o petróleo, então não é uma boa forma. Quando eu penso em biocombustível, gente, um biocombustível já é uma substância pensada, tá legal? Para que não tenha esse problema. Então, um biocombustível é, por exemplo, o etanol, onde a queima libera o CO2, mas a cana, para, obviamente, fazer o seu processo de fotossíntese, vai reabsorver esse CO2. Então, eu tenho um processo cíclico, onde você pode até não eliminar totalmente ali a liberação de CO2, mas você atenua, você diminui, você tem um combustível que se preocupa com esse dado. Quando a gente fala de biodiesel, a gente também tem o mesmo dado. A gente vai produzir um combustível a partir de uma planta, por exemplo. Você vai pegar um óleo vegetal, óleo de mamona, você produz o biodiesel
E aquele biodiesel, quando queimado, libera CO2, mas a planta vai reabsorver esse CO2 para fazer novamente essa espécie, essa gordura, esse óleo vegetal que vai ser usado, é processo cíclico. Então o biodiesel e o álcool são exemplos de biocombustíveis que podem até não eliminar, mas atenuam e muito. Então a gente já teria essa ideia aqui. Quando você olha para os outros, usina termoelétrica você corta logo, né? Porque a usina termoelétrica é aquela que queima uma substância como o carvão ou um derivado de petróleo ou o metano, o gás natural, gerando energia. Com certeza eu tenho vários subprodutos e isso aqui é uma forma muito poluente de você produzir energia elétrica. E, gente, a usina nuclear, ela não é tão poluente, mas a usina nuclear tem o problema de usar substâncias que são muito nocivas à saúde humana em caso de um vazamento. Então aqui, aquela que tem uma maior preocupação, que tem uma menor agressividade ao meio ambiente, quando você pensa em substâncias produzidas e que se aplica mais à química verde, que é essa química sustentável, certamente é o biocombustível. A usina nuclear ela é menos poluente que as outras, mas tem o problema dos vazamentos, tem outro problema que é onde armazenar o lixo nuclear, e quando a gente pensa num biocombustível é uma solução um pouco mais eficaz. Outra questão de química verde. Se vocês olharem, vamos a outra. A química verde, olha como começa do mesmo jeito, é nem de novo. A química verde permite o desenvolvimento. Cadê? A química verde permite o desenvolvimento tecnológico com danos reduzidos. E encontrar rotas limpas tem sido um grande desafio. Considere duas rotas diferentes utilizadas para a obtenção do ácido adípico, um insumo muito importante na indústria têxtil e de plastificante. Se vocês olharem para a primeira rota, vocês percebem que eu tenho 1, 2, 3 etapas. Vocês percebem que eu uso cobalto aqui, que eu uso cromo aqui, uma substância básica, ó, cáustica. Depois eu uso um ácido bem aqui, vanádio, cobre. Olhem quantas substâncias estão sendo utilizadas e, sobretudo, quantas etapas eu tive. Quando eu olho aqui embaixo, também tem algumas substâncias, mas uma etapa só. Estão vendo a situação? E ele diz, essa é a rota verde. Então você tem a rota tradicional, que é marrom, esse marrom vai fazer alusão a algo sujo, e você tem a rota verde, que é a rota do sustentável. Quando você olha para cá, você compreende essa ideia. Aí ele vai fazer a seguinte pergunta: que fator contribui positivamente para que a segunda rota de síntese seja verde quando comparada com a primeira? Gente, ó, você vai direto. Quando a questão vier assim, são daquelas questões que você faz e você sorri. Você não pensa, eu não vou saber, tenho que pensar. Não, se cair química verde, você vai fazer e vai ser bom. Ó, olhou quem é a etapa única da síntese, só tem uma etapa. Aí você vai dizer, e os outros? Obtenção do produto puro. Gente, se nós voltarmos para cá, você vê que não tem um produto puro, eu tenho uma mistura, o produto está junto com a água. Então não é um produto puro, não é essa a grande vantagem. A ausência de reagentes oxidantes. Povo, se vocês olharem, a água oxigenada aqui é um agente oxidante, tá? Inclusive, toda vida que num composto orgânico entra oxigênio, a gente diz que é uma oxidação. Então, houve uma oxidação. É bom até para a gente já ir pensando em reações orgânicas. Então, houve sim uma oxidação bem aqui. Então, tá falso. Ele vai, ausência de elementos metálicos no processo. Você vai voltar. Olhem o sódio bem aqui, olha o tungstênio bem aqui. Então tem metais no processo. Eles estão aqui presentes nessa substância que está na seta. Então não é essa a grande diferença. E se nós olharmos o que ele fala aqui por último, gasto de energia nulo na separação do produto. Gente, ele já está falando que para separar o produto da água, tá? Quando você vai aqui pensar... Deixa eu voltar para a questão. No produto com a água, eu vou ter um gasto nulo. Não é gasto nulo? Todo processo de separação de mistura envolve algum tipo de energia. Ainda mais essa substância aqui, que vocês veem que tem hidroxila, e que ao ter hidroxila, ela é solúvel em água. Então não vai ser um processo tão fácil, porque essa mistura ela é homogênea. Então quando ele fala gasto nulo, já dá uma tendência natural a você dispensar. Viram 3 questões de química verde rápidas e que você fez assim, ó, brincando.
Galera, vamos agora olhar essa questão aqui da FUVEST, química verde, mas que poderia tranquilo ser uma questão de reações orgânicas, depende de como a pessoa analisa. Olha o que é que ele fala. Do ponto de vista da química verde, as melhores transformações são aquelas em que não são gerados subprodutos. Mas se forem gerados, os subprodutos não devem ser agressivos. Considere as seguintes transformações, representadas por equações químicas, em que, quando houver um subproduto, eles não estão indicados. Vamos ao comando da questão. A ordem dessas transformações, da pior para a melhor, de acordo com a química verde, é... Gente, a química verde diz, tem que ir direto ao ponto e que se tiver um subproduto, que ele não seja uma substância tóxica. Então vamos analisar o que está aqui e ver se você desenrola. Olha comigo. Esse primeiro composto aqui, eu tenho um carbono, ele está fazendo as 4 ligações, está tudo bem. Se eu olhar para cá, vamos ver o que, que aparece aqui. Aqui esse carbono está fazendo 2 ligações, então ele precisa ter 2 hidrogênios, não tenho pressa para fazer certo, tá? Aqui eu também preciso ter 2 hidrogênios, então você vê que eu tenho 2 carbonos, tudo bem. Aqui eu tenho 2, 4, 5 hidrogênios, aqui são 4 com 1, 5. Tem mais um, então o subproduto vai ter H. Vocês veem que aqui entrou um cloro, ó, e aqui, ó, são 2 cloros, então quem é o subproduto? HCl. Essa daqui é muito ruim. Tem subproduto e além de ter subproduto ainda é um ácido forte, então já não é legal. Vamos olhar a segunda com paciência. Coloquem os carbonos aqui no canto, ó, para vocês contabilizarem. Aqui eu tenho que fazer 2 ligações, então tem 2 hidrogênios, aqui vai ter 1, aqui vai ter 1 e aqui vão ter 2. Aqui eu tenho carbono, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Aqui eu terei que ter hidrogênio, sempre complete com paciência, porque você vai ser aprovado sim, tá? Então a sua paciência é parte do processo. Quando a gente olha aqui para o produto, você vai carbono, 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 completa bem legal. Completa os hidrogênios, aqui tem que ter 1, tem que ter 1. Aqui eu tenho que ter 1, aqui também tem que ter 1. Aqui eu vou ter que ter 2, vou botar assim, ó, CH2. Aqui também são 2. Aqui terá que ter 1 e aqui terá que ter 1. Pronto. Agora você vê quantos carbonos eu tinha aqui no começo. 6 e 4 eu tinha aqui, ó, C10. Quantos hidrogênios eu tinha aqui no começo? Vou cortar de vermelho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, C10, olha a coincidência, H10. Oxigênios, 1, 2, O2. E aqui no produto, até então, de carbonos eu tenho, de vermelho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C10. Hidrogênios, agora de rosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa! C10, H10 e oxigênios, eu tenho 2 aqui, O2. Significa que só houve um acoplamento, não tem subproduto. Então, a 2 é a melhor de todas, até então, né? Nenhum subproduto. E na última, você vai fazer a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho carbono, 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 carbono e carbono. Gente, as questões de reações orgânicas hoje são todas assim. Você contabiliza para ver se tem alguma coisa que está faltando, se tem alguma coisa que está sobrando. Então é isso que vai rolar. Aí você olha para esse primeiro carbono, aqui eu tenho 2 hidrogênios, aqui eu tenho 2 também, aqui também são 2, aqui também são 2, esse aqui está completo. Carbono, 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 carbono e carbono. Aqui são 2 hidrogênios, aqui são 2, aqui são 2 e aqui são 2. Se a gente olhar para a primeira fórmula, eu tenho 5 carbonos, vou pôr aqui, ó, C5. Hidrogênios, vamos cortar de rosa. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Então, C5, H10. Oxigênios eu tenho 3, O3. Vamos olhar o outro composto. Vamos colocar aqui de verde. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, C5. Hidrogênios, eu tenho 2, 4, 6, 8. Aí você vai dizer, poxa, mas o outro tem 10, então estão faltando 2. Você vai colocar aqui, H2. Então, C5, H8. E o que é que a gente precisa? Olhem para o oxigênio. Aqui no começo eu tenho 1, 2, 3. Aqui eu tenho 1, 2. Então está faltando água. Quer dizer que no último tem subproduto, mas o subproduto é água.
Então não é um problema tão grave. Ele pede para você colocar na ordem da pior para a melhor. Gente, qual é a pior? É a 1. Qual é a melhor de todas? É a 2. Então ficaria 1, 3, 2. Sabe que isso aqui é uma questão que chega a dar orgulho quando a gente faz, né? 1, 3, 2, letra B seria a nossa resposta. Porque a gente vê, poxa, questão de química verde misturada com reações orgânicas e a gente está dominando a parada.